Fala rapaziada, como é que tá tudo aí? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando, se preservando, legal contra o coronavírus? É isso, rapaziada, força que já já tudo vai ficar bem. A saudade que eu tô nas nossas aulas presenciais é absurda, mas é por uma boa causa, né? Nós ficarmos em casa, cuidar de todo mundo, cuidar do próximo, isso é importante. Já já tudo vai ficar bem. Quanto aos estudos, rapaziada, nós terminamos o conteúdo de História do Brasil. Só que a maioria dos alunos me pediram, né, vieram até mim para que eu fizesse uma aula, um grande aulão de revisão geral. Pessoal, é muito difícil, né, nós resumirmos a história do Brasil toda em apenas uma aula. É muito conteúdo. Só que eu posso trabalhar da seguinte maneira: eu posso dividir em Brasil Colônia, Brasil Império, República Velha, Era Vargas, Nova República. Isso eu posso sim dividir para vocês de uma forma que fique mais objetivo, mas que não se perca nenhum conteúdo. Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês as principais características do Brasil Colônia. Brasil Colônia que dura de 1500 a 1822, que é quando o Brasil faz o grito de independência e se liberta de Portugal. Bem, a gente, para começar a entender o Brasil Colônia, no Brasil Colônia nós vamos ter vários ciclos econômicos, tá? Nós vamos ter primeiro o pau-brasil, depois o açúcar e por fim o ouro. É comum as pessoas falarem, né, que o café faz parte do período colonial, só que não faz, rapaziada. O café ele vai ser iniciado principalmente no segundo reinado, que o Brasil já está independente, inclusive já está sendo governado por Dom Pedro II. Então, os ciclos econômicos do Brasil Colônia são pau-brasil, açúcar e o ouro. Bem, o primeiro momento que nós vamos ter, né, de contato com Portugal é em 1500. Então, a chegada dos portugueses se dá em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Agora eu já chego perguntando, pessoal, será que foi descobrimento ou foi invasão? Aqui já não habitava uma galera, já não tinha pessoas morando aqui no Brasil antes dos portugueses? Sim, nós tínhamos aqui os índios, né? As várias tribos indígenas. Então a gente não pode falar em descobrimento, a gente fala de invasão. Pois bem, uma vez que os portugueses invadem o Brasil em 1500, de 1500 a 1530, nós vamos ter o período pré-colonial. Por que pré-colonial? Porque Portugal ele não está tão preocupado com o Brasil. Nesse primeiro momento, de 1500 a 1530, Portugal está mais preocupado no comércio com as Índias, que era comprar as especiarias nas Índias e revender na Europa. Esses produtos que eram valiosos, essas especiarias, não foram encontrados no Brasil. No primeiro momento, quando logo Portugal chegou, nós não encontramos aqui ouro, prata, não encontramos nada que fosse muito valioso aos olhos portugueses. Então, nesse primeiro momento, de 1500 a 1530, nós vamos ter uma ausência, né, de ocupação de Portugal para com o Brasil, porque o maior interesse de Portugal é no comércio com as Índias. Mas eles vão observar que aqui nessa sua nova terra há um produto que não é ouro, mas que serve para ser vendido lá em Portugal. Estamos falando do pau-brasil. Então, de 1500 a 1530, nós temos, durante o período pré-colonial, o primeiro ciclo econômico brasileiro com a extração do pau-brasil. Bem, quem vai extrair esse pau-brasil das matas brasileiras? O português? Não. Nesse primeiro momento será o índio. O índio ele irá extrair essa madeira em troca de objetos sem valor. Então, esse primeiro modelo de exploração da mão de obra indígena, nós damos o nome de escambo, que em troca do trabalho físico, braçal do índio, ele vai receber alguns espelhos, serrote, machado, panela, objetos sem valor. Bem, o índio ele não podia pegar esse pau-brasil e largar esse pau-brasil no meio do litoral, no meio da praia. Não, ele precisava guardar esse pau-brasil em algum galpão, algum armazém muito grande. O nome desse armazém, o nome desse galpão, posto no litoral brasileiro, a gente vai dar o nome de feitorias, tá?
As feitorias, então, elas serviam também como entreposto comercial. Ah, professor, por que o pau-brasil ele era lucrativo na Europa? Porque a partir do momento que você põe essa madeira na brasa, você consegue extrair a cor vermelha, a cor carmim. E essa cor era a cor da realeza na Europa. E para você ter uma roupa dessa cor, antes era muito raro, entende? Então, esse produto ele vai ser extremamente valioso, principalmente para os cofres portugueses, uma vez que eles vendem para a França. A França, nesse momento, tem Luís XIV, né? Que é o rei que mais gosta de ostentar. Então, a França comprava muito pau-brasil de Portugal para atingir a cor vermelha da roupa do rei lá. Bem, pessoal, depois de 1530, Portugal vai levar um prejuízo nas Índias. Vai começar a sofrer concorrência de Espanha, Inglaterra, Holanda. E aquele comércio das Índias que dava muito lucro, agora não está dando mais. Bom, Portugal então muda os rumos da colonização do Brasil e a partir de 1530 busca efetivar a colonização do Brasil, criando as famosas capitanias hereditárias, que seriam 15 faixas de terra. Pega o Brasil, Tratado de Tordesilhas. Brasil, pega essa parte, que era a América Portuguesa, divide em 15 faixas de terra e dá para as pessoas começarem a administrar a colônia e fazer o Brasil dar lucro para Portugal. Qual vai ser o produto que Portugal vai querer colocar nessas capitanias hereditárias para poder tirar lucro do Brasil? Entra agora o nosso segundo ciclo econômico do período colonial. A gente entra no ciclo do açúcar, pessoal. Só que assim, você pegar o Brasil desse tamanho, dividir para 15 pessoas e colocar para plantar açúcar, isso não vai dar certo. Esse processo de capitanias hereditárias só vai fazer com que duas capitanias prosperem, que é a de São Vicente e a de Pernambuco. O resto todo vai ser um insucesso, porque não tinha aqui um representante do rei de Portugal vigiando de perto os colonos. Então, muitos vão praticar o contrabando, muitos vão ser falhos na administração dessas capitanias hereditárias, muitos que vinham para cá para plantar esse açúcar, né, para tentar fazer o ciclo do açúcar bombar, eles vão vir, sem muito dinheiro no bolso. Então não vai ser possível gerar aquele lucro que Portugal desejava. Outra, no primeiro momento, lá atrás, de 1500 a 1530, os índios eles recebiam alguns objetos em troca do trabalho físico. Agora os portugueses, nas capitanias hereditárias, os portugueses vão tentar escravizar o índio, sem dar nada em troca. É óbvio que o índio vai resistir e não vai aceitar. Então, esse processo de capitanias hereditárias, ele vai ser falho, ele vai ser um insucesso. Bom, se esse processo de capitanias hereditárias não gerou o lucro que Portugal desejava, nós precisamos ajustar esse modelo para que passe a gerar o lucro que Portugal desejava. Então, depois das capitanias hereditárias, nós vamos ter a formação do governo geral, que tem como objetivo agora centralizar o poder, policiar aqueles colonos que estavam contrabandeando. Eles vão tentar agora resolver a questão da mão de obra trazendo mais escravos, porque assim há uma maior rentabilidade. E para pacificar os índios, eles vão começar a trazer as missões jesuíticas, ou seja, eles vão aculturar, eles vão catequizar os índios para que eles não se revoltem contra os portugueses. Então, o governo geral vem para centralizar. O governo geral é a solução para o problema da capitania hereditária. Bom, pessoal, lembrar dos três primeiros, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Depois que o Brasil implanta o governo geral, o ciclo do açúcar ele começa a prosperar. Só que vai haver uma coisa na Europa que vai mudar os rumos do Brasil colônia, que em Portugal vai haver a União Ibérica, que é o domínio espanhol sobre Portugal. A partir daí, Filipe II, né, que era o governante da Espanha, agora também se torna o governante de Portugal. Consequentemente,
Filipe II é dono também do Brasil Colônia. Filipe II também tem o ciclo do açúcar no Brasil Colônia. Só que Filipe II, ele também mandava na Holanda, nesse momento da União Ibérica. E Filipe II não aceita que a Holanda tenha uma religião diferente da católica. Os holandeses, eles eram protestantes. Então a Holanda vai tentar se separar de Filipe II. Só que era a Holanda que fazia o frete desse açúcar, né, pela Europa. Então Portugal lá atrás pegava esse açúcar, levava para a Europa, vendia para a Holanda e a Holanda revendia esse açúcar na Europa. Agora, com a União Ibérica, agora com Felipe II dominando Portugal, consequentemente o Brasil, e ele também já dominava a Holanda, quando começa a briga entre holandeses, que eram protestantes, e Felipe II, que era católico, a Holanda não vai mais poder fazer esse frete do açúcar na Europa, essa distribuição do açúcar na Europa. Então a Holanda pensa, bom, se Felipe II proibiu meu comércio com Portugal, com o Brasil, eu só tenho uma atitude a tomar, que é invadir o Brasil e buscar esse açúcar direto na fonte. Então a Holanda vai buscar invadir o Brasil duas vezes. A primeira em Salvador e a segunda em Pernambuco. Por que primeiro Salvador? Porque Salvador era a capital, então se tomasse Salvador, ia tomar o Brasil todo. Só que essa primeira tentativa, ela não vai ser efetivada porque os baianos vão resistir bravamente e vão expulsar os holandeses. Depois de 5 anos, os holandeses vão tentar a segunda vez, agora em Pernambuco. Por que Pernambuco? Porque era o maior centro açucareiro do mundo. Bom, nessa segunda tentativa eles vão obter sucesso e vão conseguir conquistar o Nordeste brasileiro, principalmente ali Pernambuco. E eles vão colocar um cara que é muito bom na administração, que é Maurício de Nassau. Então, o responsável pela administração do Nordeste holandês chama-se Maurício de Nassau. Esse cara vai conceder empréstimos para os senhores de engenho, ele vai assegurar a tolerância religiosa, vai recuperar a economia açucareira. Só que esse cara depois ele vai ser demitido. E uma vez que ele é demitido pela Companhia das Índias Ocidentais, que era a empresa holandesa que controlava o Brasil, uma vez que Nassau é demitido, os substitutos não vão ter a mesma habilidade que Nassau tinha. Então vai haver a insurreição pernambucana, que é o momento de expulsão dos holandeses, até que em 1654 os holandeses, vão se render, porque os holandeses vão tentar manter o controle do Brasil, só que eles vão vir para cá guerrear, contra os pernambucanos, usando uma farda europeia, comida salgada e vinho. Então os caras lutaram com calor, bêbados e sem força nenhuma para derrotar os pernambucanos. Então, em 1654, os holandeses se renderam e voltaram lá para a Europa. Assim, Pernambuco volta ao domínio de Portugal. Quando o Brasil volta para as mãos de Portugal, depois da União Ibérica, depois da invasão holandesa, aquele ciclo do açúcar que dava dinheiro para Portugal não dá mais, porque os holandeses, quando foram expulsos, passaram a plantar o açúcar nas Antilhas, que é a América Central ali, e esse açúcar antilhano holandês, ele era melhor e mais barato do que o que era produzido aqui no Brasil. Então o ciclo do açúcar do Brasil, o ciclo do açúcar no Brasil acaba com a expulsão dos holandeses. Então quando Portugal olha e recupera o Brasil, vê que aquele açúcar que dava dinheiro agora não dá mais. Então Portugal está no mato sem cachorro. O Brasil que dava dinheiro para Portugal agora não dá mais. O que Portugal vai fazer? Como que Portugal vai se virar? Nesse momento surgem os bandeirantes, principalmente o pessoal da capitania de São Vicente. Eles vão dar uma força muito grande para Portugal. Como? Esses bandeirantes eles vão invadir as matas brasileiras buscando prender índio, capturar índio para transformar esse índio em escravo. E eles também vão adentrar as matas brasileiras procurando ouro e prata. Então, esses bandeirantes vão buscando.
até que em 1693 é descoberto a primeira jazida de ouro no Brasil. Bom, pessoal, quando descobre ouro no Brasil, você imagina a loucura que é. Porque não encontraram um pouquinho de ouro, encontraram uma montanha de ouro. Era ouro para tudo que é lado. E um detalhe que era aquele ouro que era fácil de você retirar do solo. Era o ouro de aluvião. Então qualquer Zé Mané podia pegar uma peneira, uma bateia, que ia conseguir tirar ouro. Bom, então o Brasil, depois que descobre ouro no Brasil, o Brasil vai sofrer inúmeras transformações. Transformações sociais e também políticas. Bom, na questão social, a gente pode imaginar que vai ter um crescimento demográfico absurdo. Porque pensa, você está lá na Europa, você é rico, você, José, grande abraço aí, José. Você, José, é um cara riquíssimo lá na Europa, bebe das melhores bebidas, come das melhores comidas, está numa mansão, está tendo as melhores festas, você vive no luxo. Você, José, quer sair da Europa para ir ao Brasil plantar açúcar? Nem a pau, Juvenal. Agora eu viro para você e falo, José, descobriu o ouro no Brasil e é muito ouro. Você, José, vai querer ir para o Brasil? Você e a torcida do Flamengo toda. Então, a partir da descoberta do ouro, nós vamos ter um crescimento demográfico a partir da corrida do ouro, que fará com que o Brasil cresça de 300 mil habitantes para 3 milhões e 300 mil habitantes. Então, é muita gente que vem para o Brasil. A partir da descoberta do ouro, nós vamos ter um desenvolvimento urbano, nós vamos ter um aumento das atividades comerciais. Pessoal, se fala que descobriu ouro aqui em São Pedro vai mudar muito. Nós vamos continuar com esse comércio pequeno? Não, nós vamos ter um aumento das atividades comerciais aqui em São Pedro. Nós vamos ter um desenvolvimento urbano. Bem, na questão das transformações políticas, a partir da descoberta do ouro, nós vamos ter uma expansão territorial do Brasil. Aquele tratado de Tordesilhas, ele que já não era respeitado, ele vai cair em desuso. Tanto que as fronteiras que nós temos no Brasil hoje, muitas vão se dar a partir da exploração do ouro no Brasil. Bem, quais são as formas que Portugal vai ter para poder enriquecer com esse ouro? Primeiro, Portugal cria a Intendência das Minas. A Intendência das Minas, rapaziada, é o órgão que vai regulamentar tudo sobre o ouro. O imposto que Portugal vai cobrar sobre a mineração é o quinto. 20% de tudo que você achou do ouro vai para Portugal. Então, se Tubarão achou 100 quilos de ouro, a quinta parte de 100, ele tem que dar para os cofres portugueses. Então, se ele achou 100 quilos, 20 vai para o cofre de Portugal. Só que lembra que Tubarão é esperto e ele vai tentar contrabandear. Como? No Santinho do Paúco, ele pegava uma imagem de santo, tirava o miolo e enchia de ouro ali dentro. Porque Tubarão é esperto e quer ficar cada vez mais rico. Só que a coroa portuguesa se ligou nesse processo e criou então as casas de fundição, proibindo qualquer pessoa de andar com ouro em pó e em pepita. Então você tinha que sair da mina de ouro, levar aquele ouro até as casas de fundição, ali o ouro ia ser quintado, transformado em barra. Aí sim você poderia circular livremente com esse ouro em barra pelo Brasil. Bom, outra coisa que vocês não podem esquecer, outro imposto importante cobrado por Portugal é a derrama, que é a cobrança violenta dos impostos. Pessoal, lá no governo geral, nós tivemos a formação da primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Por que Salvador foi a primeira capital? Porque o eixo econômico na época era o açúcar, que estava no Nordeste. Agora o ouro foi descoberto aqui em Minas Gerais. Então nós tivemos então uma mudança do eixo econômico. Então nós temos que trazer essa capital, que era de Salvador, para perto do ouro. Então qual será a capital do Brasil depois da descoberta do ouro? A capital será o Rio de Janeiro. Bem, pessoal, durante o Brasil Colônia, nós vamos ter várias revoltas. Nós vamos ter revoltas nativistas e revoltas separatistas. As revoltas nativistas, elas buscavam ajustes no pacto colonial. As revoltas nativistas, elas não queriam a independência de parte da colônia.
As revoltas nativistas, elas queriam apenas ajustes no pacto colonial, elas queriam acabar com o monopólio, como se fosse assim, ó, eu aceito ser colônia de Portugal, mas eu quero comercializar com outros países, não somente Portugal. Eu aceito pagar imposto, eu aceito que esse imposto vá para o cofre português, mas eu quero comercializar com outras nações. E quais são essas revoltas nativistas? Aclamação de Amador Bueno, revolta dos Beckman, revolta, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas e revolta de Vila Rica. A aclamação de Amador Bueno, ela vai ser em São Paulo e ela queria comercializar com o vice-reino do Prata. A revolta dos irmãos Beckman, ela queria o fim da Companhia de Comércio do Maranhão. A Guerra dos Mascates foi uma briga entre Olinda e Recife. A Guerra dos Emboabas foi uma briga entre os vicentistas e os portugueses para ver quem ia controlar a região aurífera. E a revolta de Vila Rica, ou de Felipe dos Santos, é a que buscava o fim das casas de fundição. Diferente das revoltas nativistas, nós vamos ter as revoltas separatistas. Essas sim queriam criar nações independentes. Então, a Inconfidência Mineira queria a independência do Brasil. Não, queria a independência de Minas Gerais. Conjuração Baiana queria a independência do Brasil. Não, queria a independência da Bahia. Revolução Pernambucana fez só a independência ali de Pernambuco. Bem, tanto Inconfidência Mineira quanto Conjuração Baiana, ambas não sairão do papel, são apenas conspirações que antes mesmo do start, elas foram bloqueadas pela coroa portuguesa. A única que é um conflito real é a Revolução Pernambucana. Bom, a Inconfidência Mineira, ela foi feita pela elite, ela queria a manutenção da escravidão e a causa dessa Inconfidência Mineira foi a derrama. Bem, lembra que nesse contexto, Tiradentes ele vai ser o bucha, que vai ser o único que vai ser condenado à morte, porque lembra que a elite no Brasil nunca se dá mal. Como a elite foi quem fez a Inconfidência Mineira, a elite não ia se dar mal. O único que se deu mal foi o bucha do Tiradentes, que era um alferes, um patente baixo aí do exército. Então, a Inconfidência Mineira queria manter a escravidão, foi feita pela elite, teve como causa a derrama e só o bucha do Tiradentes se ferrou. Bom, a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana vai ser feita pela classe média, principalmente os comerciantes, e teve como causa a crise econômica, porque a capital deixou de ser Salvador e passou a ser Rio de Janeiro. Então aquela galera do comércio que vendia muito enquanto a Bahia era a capital, agora, Salvador não é mais a capital. Então, lá na Bahia, os comerciantes vão ter um prejuízo, porque houve uma mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, eles vão entrar numa crise econômica. Esses, sim, por serem comerciantes, vão querer o fim da escravidão, porque um escravo ele não ganhava salário. Então, para que o escravo possa comprar os produtos desses comerciantes, era necessário que se acabasse a mão de obra escrava. Bom, a Revolução Pernambucana foi a única que teve briga de fato, e essa sim vai ter uma crise econômica generalizada, que já afeta todos, influenciada para o iluminismo. Só que como ela foi em 1817, Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, já estava no Brasil. Então ele vai debelar essa revolução com extrema força. Dom João chegou no Brasil, já pegando aí essa ponte. Dom João ele vai fugir de Portugal e vir para o Brasil por uma questão muito simples, uma coisa chamada bloqueio continental. O que acontece? Lá na Europa, Napoleão ele quer passar o rodo na Europa. Napoleão ele quer dominar todo mundo. E ele começa a fazer a sua política expansionista, só que ele não consegue dominar a sua maior rival, que é a Inglaterra. Então, para enfraquecer a Inglaterra, Napoleão cria uma coisa que é o bloqueio continental, que é o seguinte: Napoleão fala assim, olha, nenhuma nação pode comercializar com a Inglaterra. Se alguma nação comercializar com a Inglaterra, eu vou invadir esse país e vou dominar. Só que Napoleão esqueceu que outras nações dependiam desses produtos vindos da Inglaterra, caso da Rússia e caso de Portugal.
Então, Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, ele não cumpre esse bloqueio continental. O que Napoleão faz? Napoleão invade Portugal. Dom João, português, cabra macho que era, o que ele fez? Ficou para lutar contra Napoleão? Não. Ele meteu o pé fugido, tá? Pessoal, se ele veio fugido, não teve tempo dele se preparar, arrumar tudo direitinho, não. Foi tudo meio que às pressas. Já nessa vinda, só nesse percurso, nessa viagem, né, de Portugal para o Brasil, Dom João e toda a corte vai passar por extremas dificuldades, porque a viagem vai durar cerca de 60 dias, não vai ter comida para todo mundo, não vai ter acomodação para todo mundo, não tinha banheiro nesse navio que Dom João estava vindo. No navio dele, inclusive, vai ter um surto de piolho, do qual as mulheres vão ter que raspar a cabeça. Bem, a viagem não vai ser nada fácil. Uma vez que ele chega no Brasil, o Brasil é muito atrasado para receber a corte portuguesa. Pensem, nesse momento que Dom João desembarca no Brasil, o Brasil passa a ser a capital, né? O Rio de Janeiro, que é onde ele vai governar, o Rio de Janeiro passa a ser a capital de Portugal, porque o rei está aqui, o rei está criando a lei aqui no Rio de Janeiro e mandando para a Europa. Então o Rio passa a ser a capital do Império Português. E um Brasil que nesse momento é extremamente atrasado. Lembra que não tinha rede de esgoto? Os escravos, quando Dom João chegou aqui, carregavam baldes, né, de cocô nas costas para jogar na Baía de Guanabara. Aquele cocô escorria no escravo, não tinha rua direito pavimentada no Rio, tinha cocô de cavalo, né? Porque não tinha carro, né, pessoal? Então era uma imundície só. Então ele vai fazer uma reforma no Rio de Janeiro, principalmente, buscando adequar o Brasil à sua condição de rei. Então ele vai fazer uma reforma urbana, vai fazer iluminação pública, chafariz, vai pavimentar a rua, vai criar o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, a Academia de Belas Artes, a Academia Militar. Ou seja, a presença de Dom João, a presença da família real brasileira alterou a vida da cidade do Rio de Janeiro e também a vida do Brasil. Bom, na questão das leis, o que acontece? Dom João, ele não quebrou o bloqueio continental para comercializar com a Inglaterra. Uma vez que Dom João chega no Brasil, o que ele vai fazer? Comercializar com a Inglaterra. Como? Decretando a abertura dos portos às nações amigas. Para mim, enquanto opinião, aí está a independência do Brasil. Porque com a abertura dos portos às nações amigas, acabou o monopólio comercial, é o fim do Pacto Colonial. O Pacto Colonial que é a base, né, do sistema colonial. O monopólio é o ponto forte, né, dessa relação entre colônia e metrópole. Uma vez que acaba o monopólio, o Brasil está praticamente falando que é independente. Bem, nós não vamos comercializar com as nações amigas? Nações amigas essas, que são várias, tá? Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra e Inglaterra. Pois bem, as várias. Bom, nós não vamos comercializar com essas várias nações? Então nós precisamos fazer ali o crédito, precisamos fazer moeda, nós precisamos fazer o câmbio. Como? Fundando o Banco do Brasil. Isso tudo em 1808, a abertura dos portos e a fundação do Banco do Brasil. Esse Banco do Brasil que temos até hoje. Em 1810, acontece um dos tratados mais ridículos da história do Brasil, que é o Tratado de Navegação e Comércio, do qual a Inglaterra, para vender produto no Brasil, paga um imposto de 15%. Próprio Portugal vai pagar 16%. E outras nações, 24%. Bom, quem vai encher o Brasil de seus produtos e de suas mercadorias? A Inglaterra. Pessoal, nesse momento a gente vai comprar na Inglaterra patins de gelo. Pessoal, a gente tem gelo aqui no Brasil? A gente tem neve no Brasil? Não tem. Então você vê aí o quanto de produto inglês vai chegar no Brasil. Até caixão, tá, pessoal? Caixão nós vamos comprar da Inglaterra. Em 1810, então, o Tratado de Navegação e Comércio. O que vai acontecer? Em 1815, Napoleão vai perder a guerra na Batalha de Waterloo. Se Napoleão perdeu a guerra, Dom João teria que voltar para Portugal, porque Dom João não veio para cá fugido de Napoleão. Napoleão perdeu. O que seria razoável de Dom João?
voltar para Portugal. É isso que ele faz? Não, porque na verdade Dom João gostou do Brasil, tá, pessoal? Dom João ele vai falar que agora não é mais Portugal colônia, Portugal metrópole, não é mais Portugal metrópole e Brasil colônia. Agora são todos a mesma coisa, porque agora nós somos Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil. Assim, Portugal ele vai se equiparar ao Brasil. Brasil e Portugal são irmãos. Em 1821, é óbvio que o pessoal lá em Portugal não vai aceitar o Brasil subindo de categoria. Eles não vão aceitar o Brasil subir de patamar. E o pessoal em Portugal vai falar: Dom João, ou você volta ou a gente vai resolver as coisas aqui sem você. Pois bem, Dom João volta nessa Revolução do Porto. Ele volta para Portugal, volta chorando, falando que amava o Brasil, mas ele deixa alguém aqui. Ele deixa seu filho, Dom Pedro I. A partir daí, nós vamos ter o processo de independência do Brasil. Rapaziada, aí está o resumão, aí estão as principais características do período colonial brasileiro. Qualquer dúvida, só ligar, só chamar, só gritar, que eu estou aí para ajudar. Grande beijo, grande abraço, valeu, tamo junto!